Olá pessoal, um ótimo dia, uma excelente semana. Espero que vocês e seus familiares estejam todos bem com saúde. Hoje Deus tocou no meu coração para falar sobre uma passagem de Atos dos Apóstolos, especificamente sobre o apóstolo Paulo e as adversidades. Houve um poderoso homem de Deus chamado Paulo que vivia uma vida de milagres. Em Atos 19:12, vemos que o poder miraculoso de Deus era manifestado através desse grande apóstolo, que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre enfermos, e estes eram curados de suas doenças, e até os espíritos malignos saíam deles. Paulo, antes conhecido como Saulo, era um cobrador de impostos que perseguia Jesus e seus seguidores. Ao analisarmos os milagres que aconteciam através de Paulo, chegamos à conclusão que não eram realizados por meios humanos, e sim através de uma manifestação divina da parte de Deus. Na passagem de Paulo e Silas na prisão, em Atos, Paulo foi acusado injustamente. Rasgaram as suas roupas e o açoitaram. Lançaram-no na prisão e colocaram seus pés no tronco. Se Paulo realmente precisava de uma intervenção divina, esse era o momento. Tente colocar-se no lugar de Paulo. Como você teria reagido? Muitos cristãos não sabem lidar com as dificuldades e adversidades atualmente. Ficam temerosos, confusos, ansiosos, irados, mergulhados em autocomiseração. Se vitimizam, olham somente para os problemas e para as circunstâncias e se esquecem dos milagres e do poder de Deus. Muitos até mesmo questionam a Deus, dizendo: por acaso Deus permitiu que isso acontecesse? Por acaso não me amas, meu Deus? Por que te esqueceste de mim, Deus? Muitos se revoltam e deixam de lado o Evangelho. Em outras palavras, abandonam a fé e deixam de crer no Evangelho e nas Escrituras Sagradas. E até mesmo buscam outras soluções e deixam de acreditar em Jesus Cristo como seu único provedor e Salvador. Muitos cristãos acreditam que vitória é a ausência de sofrimento, ou até mesmo ausência de problemas. Deus nunca nos prometeu uma vida sem problemas ou sem sofrimento. Ele prometeu paz e poder para vencer. Imaginemos o apóstolo Paulo na prisão. Paulo havia sido açoitado, estava preso a correntes, cheio de ferimentos e incapaz de mover-se. E em meio a essas circunstâncias, Paulo teve o profundo discernimento de que Deus estava no controle de tudo e queria libertá-lo. No auge de seu sofrimento, Paulo ergueu seus olhos, levantou suas mãos em direção ao céu e começou a entoar cânticos de louvor e adoração a Deus. E a sua voz e seu louvor ecoou pela prisão, até que a poderosa presença de Deus e do Espírito Santo invadiu todo o cárcere. Então o milagre aconteceu. Um terremoto sacudiu o chão e as celas se abriram. O Senhor não apenas supriu a necessidade de Paulo e Silas com um milagre. Como resultado da manifestação do seu poder, o carcereiro também foi salvo e toda a sua família se converteu ao Evangelho. Com isso, aprendemos que não devemos jamais reclamar ou se revoltar com Deus. Devemos sim manter os olhos fixos em Deus, independente das circunstâncias. Ter uma atitude de fé e gratidão com aquele que nos ama e nos salvou com seu sangue. Devemos perseverar em fé e oração, assim como o profeta Samuel, que no meio da madrugada ouviu a voz de Deus. Ele disse: Eis-me aqui, Senhor,
fala que teu servo ouve. O que devemos, na verdade, é questionar a Deus o que precisamos aprender com tudo isso e o que o Senhor, o nosso Deus, está nos querendo nos ensinar com todas essas circunstâncias. Da mesma forma, Pedro foi preso durante a festa dos pães sem fermento. Foi lançado num cárcere com 4 escoltas de 4 soldados. Preso com algemas. Imagine a cena e a situação que Pedro estava vivendo naquele momento. Praticamente impossível de escapar. Na passagem de Atos 12, nos ensina sobre o poder miraculoso de Deus. A importância da fé e da oração. Enquanto Pedro estava detido na prisão, dormindo entre 2 soldados, algemado, a igreja orava por ele constantemente. Então, repentinamente, um anjo do Senhor apareceu e a luz brilhou na cela. O anjo o acordou e então suas algemas caíram e Pedro foi liberto. O segredo está na aliança com Deus. Você deve viver em obediência, ter fé e orar constantemente. Em Atos dos Apóstolos, na passagem de Paulo em Éfeso, Atos 19:6, aprendemos e entendemos sobre a importância e o verdadeiro significado do batismo com o Espírito Santo. Alguns discípulos haviam sido batizados por João, mas até então não conheciam e não haviam recebido o Espírito Santo. Pois o batismo de João era um batismo ao arrependimento. Foi justamente quando Paulo lhes impôs as mãos que o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas e a profetizar. Outra lição que aprendemos na passagem de Paulo em Éfeso é que jamais devemos usar o nome do Senhor Jesus em vão. Alguns judeus naquele momento tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, tentando expulsá-los. E naquele mesmo momento o espírito maligno respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem sou, mas vocês, quem são? E o endemoniado saltou sobre eles, os dominou, espancou a todos. Então os judeus fugiram nus e feridos. A passagem de João 16:33 nos ensina que nesse momento, nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus, que era perfeito, sem pecado, foi perseguido, caluniado, injustiçado, açoitado, crucificado e morto, imagina nós, meros e pobres pecadores. Mas não devemos nos esquecer, ele ressuscitou dos mortos. Sei e entendo que é muito difícil agradecer, principalmente nas adversidades. Mas a palavra nos ensina em Tessalonicenses 5:18: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus, mesmo que não entenda. Deus conhece o nosso coração e sabe das nossas necessidades. Aí eu trago para a reflexão: do que adianta ter tudo e não ter nada? Quando Deus nos chama de luz do mundo, Ele nos compara com uma chama de lamparina. Lamparina tem pavio que queima do lado de fora e que todo mundo vê. Mas o que mantém o fogo, a chama acesa, é o azeite que está dentro e que ninguém vê. O que faz a diferença entre quem permanece aceso e quem apaga no meio do caminho é o azeite que está do lado de dentro. E é justamente nos momentos mais difíceis, imagine como se fosse uma prensa pressionando as azeitonas para que possa sair o mais precioso azeite que está dentro. Então, independente das circunstâncias, viva o Evangelho, obedeça, permaneça em paz, fé e nunca deixe de acreditar no poder miraculoso de Deus.
que possamos ser cheios do azeite e transbordar sobre esse mundo sedento de Deus. Provavelmente você conhece alguém que esteja precisando de oração, alguém que esteja longe demais, para que você o visite ou para que saiba estar necessitando de algum toque poderoso de Deus em seu corpo, em suas emoções ou alguma área, seja ela material, espiritual. A Bíblia afirma que quando recebeu a Cristo em sua vida, você também recebeu a fé como um dom de Deus. Isso está escrito em Éfesos 2:8. Isso é tudo que você precisa. Libere a fé na expectativa de que, quando orar sobre um lenço, o poder de Deus irá fluir através de você. Independente do que você esteja vivendo ou enfrentando, encare as circunstâncias como uma oportunidade para um milagre de Deus. Seja grato, permaneça em fé e oração. Tudo o que você precisa, na verdade, é estar disposto, disponível, ter fé, orar e ser obediente. Deus abençoe a todos, um ótimo dia e uma excelente semana. Que essa palavra possa tocar no fundo do seu coração. Deus abençoe a todos.